A paz do Senhor Jesus, quem nos fala que é o apóstolo Rubem Ministério em nome da igreja Peniel. O livro de Gênesis, capítulo 3 e o versículo 1 em diante diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto da árvore, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Louvado seja o nome de Jesus. Esse texto ele tem uma profundidade muito grande, né? Porque quando ele fala, ele se refere à serpente, não de forma negativa, porque a serpente aí é um réptil, mas a serpente que usa o réptil, que é o diabo, a antiga serpente, ele é conhecido também assim, ele usa o animal para falar com Eva. Olha o nível de tentação. E Deus permite, que Deus estava assistindo tudo, que ele é onipresente, onisciente e onipotente, e para que o homem fosse testado, né? E a serpente procura quem? O diabo procura quem? Eva. Mas eu não quero me prender a isso, porque em outro vídeo eu vou falar mais profundamente sobre essa passagem. Eu quero falar sobre o engano da religião. O engano da religião. Por que o engano da religião? Porque já foi dito, né, que são duas as religiões, eles botam muitas, mas na verdade são duas. A do homem, que o homem criou e cria para poder, digamos, fortalecer a sua tese, a sua doutrina, né, de exaltar a vontade deles contra Deus. E existe a cristã, que revela Jesus, o Senhor, o Deus, Criador de todas as coisas, que se faz carne e é Salvador, porque morreu na cruz para nos salvar e ressuscitou ao terceiro dia. Isso é cristão. Isso é ser cristão. Amém? Isso é o cristianismo. Então existem seitas, nós chamamos de seita, toda a ideologia, toda a pessoas ou organização que se diz ser uma religião e na verdade ensina a heresia. Ele usa a vez do diabo. Essa mesma palavra que o diabo veio falar para Eva, ele não foi Adão, porque Adão recebeu o mandamento, passou para Eva, sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele procura quem? Eva usou uma estratégia para poder levar o homem à queda através da mulher, entendeu? E ali a mulher também se deixou seduzir pelos três pecados, né? A cobiça, a concupiscência, o desejo, tudo, os três tipos de pecado, né? Principais, né? Através do olho, através do desejo e através do orgulho de querer ser como Deus. E ele enganou direitinho. Então, existem religiões que elas se disfarçam de bondade, de que tem conhecimento de Deus e tem Deus. Porque quando você fala de Deus, sobre Deus para eles chama de intolerância religiosa. Ele diz a intolerância religiosa, porque a pessoa diz Jesus te ama, Jesus quer te salvar. Então, muitas dessas religiões aí, elas não falam sobre o inferno. Elas só dizem, somos uma religião quando alguém fala sobre Jesus para eles. Mas ele não vive como uma religião. Por quê?
Por que ele não vive? Porque eles negam a eficácia do cristianismo com a conduta deles. Entendeu? Com a conduta deles. Fala de Jesus para qualquer pessoa de qualquer religião. E por que não falar de Jesus? Mas a linguagem das religiões não é Jesus. É aí que está o erro. Porque se ele é o único Deus que está na palavra registrada em toda a Bíblia Sagrada, que se fez carne para salvar o homem e alguém não faz menção dele nos seus ensinamentos, ou se faz, manipula, porque o diabo ele manipulou a mulher. Ele falou sobre Deus e disse que, em outras palavras, que Deus estava mentindo. E Deus mente. Então o diabo é mentiroso, Jesus falou sobre isso, que ele é pai da mentira, com certeza se referindo a essa passagem, porque ele nunca se firmou na verdade. Então precisamos nos fortalecer na palavra de Deus, porque o diabo ele anda em derredor, bramando como leão, buscando que ele possa tragar, enganar, engabelar. Existem muitas pessoas que veem com simplicidade usar as redes sociais e eles investem pesado para mentir, mandando as pessoas seguirem suas doutrinas quando é fora de Cristo, né? Paulo mesmo falou sobre o evangelho. E se alguém trouxer outro evangelho que não seja o que ele tinha ensinado sobre Jesus Cristo, Salvador e batizador, né? O evangelho de Jesus Cristo e a doutrina dos apóstolos, se outro evangelho fosse considerado anátema. Então existem pessoas aí convidando outras pessoas, inclusive pagando, porque a plataforma do Instagram e outras plataformas que eu vejo não ia colocar em eminência, ou seja, tão, digamos, divulgado se não tivesse sendo pago para isso. Que vocês sabem que tem isso. Aí o que acontece? Mente, dizendo que são de Jesus, mas eles fabricaram outro evangelho. Existem seitas aí que dizem que receberam uma revelação de um anjo que trouxe outro evangelho. Só em ele dizer eu trouxe outro evangelho, já está fora de contexto bíblico, já não é mais Deus que está no negócio. Isso é uma religião do homem que usa o nome de Jesus para se esconder. Mas vai apurar, vai conviver, vai ouvir que você com certeza é a favor da bigamia, da poligamia, entendeu? E fica difícil você viver e pregar e ensinar e absorver isso. Por quê? Porque Deus criou o mandamento para proteger o homem. Quando o homem levanta contra o outro para destruir, entendeu? Já é completamente fora da vontade de Deus. Então preste atenção no que você ensina, preste atenção no que você absorve, viu? Eu falo para os que ensinam, o que ainda nem aprendeu direito, estão ensinando. E tem gente que está com um anel de teologia no dedo e não crê nem que Jesus vai arrebatar a igreja. E usa versículo bíblico contradizendo o que Deus falou. Então, nós temos o Espírito Santo, é para isso, para ensinar todas as coisas. O Senhor mandou, está em Atos capítulo 1 em diante, pode ler. E no capítulo 2 de Atos, se cumpre que o Senhor falou sobre o batismo, não, no Espírito Santo. Esse Espírito Santo é que ensina tudo que Jesus nos ensinou. Ele relembra, ele traz a memória e ele nos ensina como a gente seguir Jesus de maneira, aleluia, verdadeira e cristã, da forma que Jesus nos ensinou. Então vamos permanecer em Jesus, vamos guardar sua palavra e nos proteger da doutrina do diabo que se faz, digamos, bonzinho, inocentezinho e na verdade é um destruidor de vida, de almas. Que Deus tenha misericórdia e aplique sua palavra em nossos corações e toda ferramenta preparada contra nós não prevaleça. No nome do Senhor Jesus. Shalom, Adonai.